Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História. Muito bom ter você aqui. Esse vídeo diferente, especial. Estou usando aqui uma plataforma diretamente para gravar para vocês e para que a gente possa ter acesso a esse conteúdo. Sou o professor Fábio Ribeiro e a pedido de alguns alunos que entraram em contato e vendo a possibilidade dessa aula ser gravada, de uma gravação com resoluções de questões especiais para a prova da PrEP, eu decidi me organizar aqui e estou montando essa aula. São questões anteriores que a gente vai fazer aqui hoje e eu espero que te ajude. Infelizmente, o nosso canal ainda não tem o conteúdo completo em História Geral. Completamos essa semana o conteúdo em História do Brasil, mas em História Geral ainda não temos. Vamos trabalhar diretamente de forma específica ainda esse ano para que a parte de História Geral esteja bem robusta e bem completa. Mas como ainda não temos a prova da PrEP aqui em 2020, já vai ser logo agora nesse próximo final de semana, no finalzinho de setembro. Então, a gente tem aqui algumas questões para auxiliar vocês, beleza? Vamos lá, vamos fazer essas questões juntos, vamos tirar dúvidas. Você pode botar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo lá no Instagram, no @alicerce da história. Vamos lá, galera. Vamos ver se está certo essa gravação que eu faço aqui. Sem edição nenhuma, vai direto. Eu peguei questões anteriores, são 10 questões, que estão separadas aqui. Eu dei um print em cada uma delas e coloquei aqui para que a gente possa fazer juntos. E mais importante do que fazer a questão junto, é justamente defender e aprender conceitos juntos, né? Para aprender um pouquinho mais. Usar a questão só como trampolim para o conhecimento ainda maior. Então, vamos lá, galera. Essa primeira questão aí está falando sobre a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, a política americana formulou a teoria do dominó. Nela, comparavam-se os países de uma determinada região do globo terrestre a uma fileira de peças de dominó, postos em pé, em que, se uma peça cedesse ao comunismo, arrastaria com ela todas as outras. Essa teoria referia-se... Gente, é uma questão muito específica. A caracterização geral das PSECs não é essa. A prova da PrEP ela não tem uma caracterização muito específica, embora em alguns momentos as suas questões sejam bem específicas. Tá? Mas, em geral, não é uma característica como é, por exemplo, a característica da prova da ESA. Tá? O que acontece? O que é a teoria do dominó? A teoria do dominó ela é formulada nos Estados Unidos a partir da década de 60 e se fortalece na década de 70. E a gente tem como grande base, ela faz parte ali do que a gente chama de doutrina Truman, ela é um dos pontos dentro da doutrina Truman, que foi colocada em prática pelo Harry Truman, presidente norte-americano ali em 1947, que seria um plano de ação para o combate ao comunismo, para evitar que o comunismo, em meio a essa Guerra Fria, pudesse se fortalecer. Então, o que é a teoria do dominó? O que o texto já mostra para a gente. Justamente a ideia de que se um país virasse socialista, os outros virariam socialistas a reboque. Gente, isso vai ser muito claro e muito clássico na história mundial a partir do Vietnã do Sul. Tá? O grande medo, o que é o Vietnã? O Vietnã estava naquele contexto dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Nós temos, a partir da década de 60, os norte-americanos entrando no conflito do Vietnã. De fato, um conflito onde a região norte, apoiada pela China e pela União Soviética, apoiada pelo lado comunista, avança sobre o sul por uma tentativa de unificação. Os norte-americanos têm a ajuda da Coreia do Sul, têm a ajuda da própria Austrália também, algo que é pouco falado, mas basicamente os norte-americanos chegam a enviar para lá mais de 2,5 milhões de combatentes. Tá? E esse é um detalhe muito importante. O Vietnã do Norte ele tem a ajuda de ajuda logística, ele tem ajuda de armamentos. A AK-47 era a grande arma nas mãos dos Vietcongs, esse exército guerrilheiro do norte do Vietnã, enquanto o Vietnã do Sul tinha uma presença real de tropas norte-americanas. A presença russa, a presença soviética, melhor dizendo, e a presença chinesa lá no território do Vietnã do Norte era uma presença muito no que diz respeito à ajuda financeira, ajuda de empréstimos de armamentos, da concessão de armamentos e tudo mais. Agora, os norte-americanos se metem de verdade na guerra, tentando dominar aquele território, muito com base na teoria do dominó. Olha, caso o Vietnã do Sul se torne comunista, pode ser que isso se avance para outros locais. O norte já é comunista, o sul vai ser tudo uma mesma coisa. E aí a antiga Indochina, aquela ex-colônia francesa, Laos, Camboja, Vietnã do norte e do sul, eles estariam todos ali respirando o mesmo ar e seria questão de tempo até que o Laos, o Camboja, quem sabe outros países também se tornassem
comunistas naquela época. Então, o gabarito dessa questão é letra B, Vietnã do Sul, porque justamente naquele contexto os norte-americanos achavam que Vietnã do Sul, tornando-se comunistas, arrastariam uma série de outros países junto a eles, beleza? Vamos lá, vamos fazer uma próxima? Não está em numeração aqui é da prova de onde eu tirei. Nessa próxima questão a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, a gente vai sair da Guerra Fria, vamos para a Revolução Francesa, e vamos entrar aqui a partir de um pequeno texto, e vai ser pedida a questão. A execução de Luís XVI, em janeiro de 1793, dia 21 de janeiro de 1793, a morte simbólica do Luís XVI na França. Abalou a nobreza europeia, sem dúvida nenhuma. Com certeza, gente. No interior da França, eclodiram revoltas. No exterior, formou-se a primeira coligação europeia. A França foi novamente invadida. Teve início, então, o período de terror, que se estenderia até julho de 1794. O período de terror é uma abreviação, digamos, um sinônimo, é mais um tom, é mais uma representação do que foi o período onde os jacobinos estiveram no poder, um período que também pode ser conhecido como República Jacobina. A Revolução Francesa tem 3 grandes fases. Primeiro, segundo e terceiro estado, naquela estrutura estamental clássica e hierárquica da França. O terceiro estado, tentando ganhar e conseguir uma mudança naquela situação na qual estava submetido, muitos impostos, poucos direitos, nenhum privilégio. Essa era a vida do terceiro estado que era formado basicamente pela burguesia e pelos trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade. Os trabalhadores empobrecidos da cidade são os sans-culottes. Tá? No campo temos muitos camponeses e a burguesia, que estava dividida em alta e baixa burguesia. A alta burguesia, que a gente vai chamar de girondinos em termos genéricos, e a baixa burguesia, que a gente vai chamar de jacobinos, que era muito próximo aos sans-culottes, inclusive. Essa parcela mais, digamos, popular, tá? Que era enxergada como radical naquela época. A perspectiva de uma república, naquele contexto, era uma perspectiva muito enxergada pelas pessoas como radical. Então, tanto é que a primeira fase da Revolução Francesa é uma fase que é chamada de Assembleia Nacional, né? Essa fase onde é criada ali a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente tem a Constituição Civil do Clero, quando há uma espécie de censura e cerceamento dos direitos da Igreja Católica. A Igreja Católica, de forma geral, passa a ser uma funcionária pública dentro da França. Nós temos um momento de prisão do rei Luís XVI, e nós temos a primeira Constituição, a Constituição de 1791, a Constituição Francesa de 1791. O Luís XVI, mesmo com essa Constituição, ele ainda teria o seu espaço no cargo. A questão é que o que se defendia ali naquela primeira fase da Revolução, que vai de 1789 a 1792, é o que a gente chama de monarquia parlamentar. Então, nós estaríamos estabelecendo na França uma monarquia parlamentar, com o rei tendo poucos direitos, mas ainda estando no seu cargo. Só que o rei começa a armar um movimento golpista contra-revolucionário, e aí ele, numa fuga que ele tenta fazer do país, ele é capturado, ele é descoberto, e aí ele vai para julgamento. No momento de julgamento, existia essa parcela mais radicalizada, que acreditava que ele tinha que ser exterminado, e uma outra parcela que não acreditava nisso. Estou falando para vocês, basicamente, dos jacobinos, a galera mais radicalizada, e os girondinos, os menos radicalizados, vamos colocar assim, se assim podemos dizer, né? Perdão. O que acontece é que, a partir de 1792, no final de 1792, para a virada para 1793, nós vamos ter, de fato, o que a gente chama de período do terror. É a Convenção Nacional, ou a República Jacobina. É o momento em que, por exemplo, o rei tinha acabado de ser exterminado. Nós temos a questão da Constituição do ano 1, é mudado o calendário, é mudado a estrutura de defesa é mudada, nós temos os ataques da primeira coligação, que até o texto fala para a gente. Nós temos uma questão importante também nesse momento, que é a criação dos comitês, né? O Comitê de Salvação Pública e o Comitê de Salvação Nacional, que vão cuidar da defesa externa e das questões internas, né? Ou seja, são vários órgãos surgindo e há uma perseguição aberta e clara desse grupo jacobino
contra os que seriam enxergados como os, digamos, contrários à Revolução. Destaque aí para o Maximilien Robespierre, destaque para o Danton, né? Destaque para o Jean-Paul Marat, né? São alguns dos jacobinos muito importantes nesse cenário, beleza? Show? Então, a questão quer saber, o período de terror caracterizado pela radicalização do processo revolucionário ocorreu durante a fase vamos lá, da monarquia constitucional? Aí não. Monarquia constitucional é a primeira fase. Então, as três fases, monarquia constitucional, convenção nacional, que é essa fase que o texto quer saber, e a última, que é a questão, que é a fase da República Jacobina, e o diretório, que é a última fase, que é quando, a partir de 1794, o golpe do 9 do Termidor, né, a reação termidoriana, vai levar ao poder os girondinos. Aí já um retrocesso em termos de avanço do que havia sido feito anteriormente pelos jacobinos, um outro período, os girondinos estão no poder. É o diretório, beleza? Show? E aí no diretório a gente vai ter uma nova Constituição, a gente vai ter inclusive uma revolta muito popular liderada por um cara chamado Graco Babelf, que é a Conspiração dos Iguais, muito famosa a Conspiração dos Iguais, uma revolução muito popular, gente, muito popular mesmo. Atentos à Conspiração dos Iguais, porque ela pode aparecer, tá? E que é massacrada pelo diretório. Um outro detalhe também importante dessa parte aí do diretório é que vai surgir uma liderança carismática muito jovem que vai acabar assumindo o poder, o consulado e depois como imperador, que é o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte é fruto do movimento revolucionário francês ali do final do século XVIII. Beleza? Então, só para a gente poder finalizar, não é a letra A, diretório é a última fase, Assembleia Legislativa não tem nenhum encaixe aí, Assembleia Nacional Constituinte também não, é aquela primeira fase, Convenção Nacional, liderada pelos jacobinos, exatamente isso. O período do terror é o período da Convenção Nacional, liderado pelos jacobinos, beleza? Show? Então vamos para a próxima? Dúvidas é só mandar aqui sempre nos comentários ou lá no Instagram. Vamos lá, galera. Essa questão acabou saindo cortada, não sei porquê, mas vamos ler. Durante o mercantilismo, todos os produtos que chegavam à colônia tinham que passar pela metrópole. Então, está faltando aí a colônia e tinham que passar, mas enfim. Pela metrópole, caracterizando assim, tá? Então, vamos lá. O que é o mercantilismo? É a política econômica dos Estados Nacionais modernos. É a forma como os Estados Nacionais modernos empreendem suas forças produtivas. É como o Estado Nacional moderno desenvolve sua economia. Então, nós temos várias características. Metalismo, balança comercial favorável, pacto colonial, monopólio, exclusivismo, tudo isso vinculado ao pacto. Nós temos a questão de, para manter o superávit, né, para manter essa balança comercial favorável, sempre comprar mais, sempre vender mais do que comprar. Isso é algo clássico e básico naquele momento, né? O mercantilismo ele tem essas caracterizações, ele acaba construindo e dando força aos Estados Nacionais modernos e, ao mesmo tempo, os Estados Nacionais modernos fortalecem o mercantilismo como base produtiva e isso vai perdurar por alguns séculos, tá? Isso é importante. Então, vamos lá. Se todos os produtos que chegavam à colônia tinham que passar pela metrópole, a questão está falando para a gente sobre a caracterização geral do pacto colonial. O pacto, aquele acordo que, na verdade, não era muito bem um acordo para a colônia, porque a colônia estava subalterna, estava tendo que aceitar aquela condição, onde a metrópole exerce um controle sobre a colônia apenas recebe e aceita esse tipo de mote, né? Os atos de navegação, Oliver Cromwell, Revoluções Inglesas, 1651, não é o caso aqui dessa questão. A corvéia é um imposto feudal, que era aquele imposto onde o servo ele trabalhava de 3 a 4 dias semanais nas terras do senhor exclusivas, nas terras exclusivas do senhor, né? O liberalismo econômico, isso aí surge no século XVIII, basicamente a partir de forma fundamental a partir do Adam Smith, mas antes ainda temos a fisiocracia, né? Também é importante ser lembrado desses primeiros pensadores liberais no campo econômico. Mas isso aí é século XVIII. Balança comercial favorável é uma característica do mercantilismo, mas ela não diz respeito a essa chegada e saída de produtos tendo que passar pela metrópole.
tá? A questão é o pacto colonial, letra A. Show? Beleza? Ficou cortado aí, nem sei por quê. Talvez aqui na hora de passar para o slide. Gente, questão aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, um conflito sem precedentes na história do mundo até então. O conceito de guerra mundial é muito importante porque eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a Guerra Mundial. Tá? O conceito de guerra mundial é uma guerra que articula o mundo inteiro, não necessariamente todo mundo participa, mas todo mundo é influenciado por essa guerra. Né? Não sei se você sabe, hoje, setembro de 2020, tá? O mundo está em guerra. Muitos locais do mundo vivem guerras sangrentas ao extremo, em meio, inclusive, a pandemias. Mas isso não interfere diretamente na nossa vida. Uma guerra mundial vai interferir. Uma guerra mundial ela não vai ter outra perspectiva. Show? Foi um conflito de enormes proporções ocorrido entre 1914 e 1918, que envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse conflito, é correto afirmar que, vamos lá, ele quer o certo sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, gente, tríplice aliança contra tríplice entente, né? Um momento em que a Europa vivia um grande progresso, um foco na ciência, a ideia de que só a ciência e o progresso tecnológico poderiam livrar a Europa de todo o mal. Era um momento conhecido como a Belle Époque, um momento de grande euforia, de grande auge de conhecimento, de melhorias nas áreas médicas, de melhorias nas áreas bélicas, de melhorias nas áreas de invenções. Olha quantas invenções não estavam surgindo ali nesse momento de fins do século XIX, início do século XX. Tudo que a Europa não precisava fazer era uma guerra naquele contexto. É uma guerra estimulada por disputas territoriais, a partir basicamente da unificação tardia da Alemanha e também, por que não, da unificação tardia da Itália, beleza? Então vamos perceber o que é. Ele quer a correta. É correto afirmar que a disputa por regiões coloniais acirrou as rivalidades entre as grandes potências. Perfeito até aqui, vamos continuar. Levando ao fim grandes alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente. Não, pelo contrário. Na verdade, a formação da Tríplice Entente. A partir primeiro da Entente Cordiale, que é a França e a Inglaterra, e depois vai surgir a Tríplice Entente, Rússia, França e Inglaterra aliadas contra a Tríplice Aliança, que vai ser conhecida a partir do Império Austro-Húngaro, da Alemanha, do Império Alemão e também da Itália. A Itália muda de ideia, inclusive, mas temos depois a incorporação nesse contexto aí do Império Turco-Otomano, tá bom? Vamos lá, B, não pode ser A, vamos para B. A chamada paz armada foi imposta ao final do conflito. Não, foi antes. A paz armada é esse momento em que está todo mundo criando alianças, essas alianças mais tarde vão desencadear o conflito, porque quando eu ataco um amigo de um cara que também não gosta muito de mim, esse cara me ataca, ou seja, a gente começa a desencadear essa rede de alianças, né? Então, a paz armada, ela é uma paz colocada em prática já no início do século XX, que é aquela ideia de que a gente não se bate, a gente não entra em conflito, mas a gente se prepara para um conflito. Então, a gente começa a se armar mais e tudo mais, beleza? Então, nada disso, não é a letra B. C. A entrada dos Estados Unidos com seu apoio econômico e militar ao lado da Entente foi fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. Perfeito. A partir de 1917, apoiando a Tríplice Entente, a qual os Estados Unidos já fornecia fortes empréstimos desde o início da guerra, os Estados Unidos entram de vez. A partir do final de 1917, a Rússia está passando por uma revolução bolchevique. A Rússia está passando por uma revolução que vai desencadear na criação mais tarde da URSS. Então, se a Rússia está passando por uma revolução, o que vai acontecer, meus queridos? A Rússia vai sair da guerra. O grande lema de Lenin, naquele movimento ali de início da revolução, é justamente a ideia de tirar a Rússia da guerra. Então, vem o Tratado de Brest-Litovsk, a partir de 1918, e oficialmente a Rússia está fora do conflito, mas desde 1917 a Rússia já não queria mais muita coisa com esse conflito. O que vai acontecer é que, até pelo fato da Rússia sair da aliança, os norte-americanos, para não perderem todos os investimentos que fizeram, avançam e entram de fato na guerra, né? Eles que já, inclusive, tinham sido atacados por membros da Tríplice Aliança, né? Enfim, a Tríplice Aliança sabia do apoio financeiro que os norte-americanos davam à Tríplice Entente, e os Estados Unidos acabou usando isso como pretexto, esses ataques também como um pretexto para entrar na guerra. Então, a letra C está perfeita. Vamos só continuar lendo para suscitar mais debates e ideias. Vai que você marcou uma delas.
O assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro ao trono austro-húngaro, levou o Império Austríaco, juntamente com a Rússia, a declarar guerra à Sérvia, dando início ao conflito. O erro aqui é juntamente com a Rússia. Na verdade, a Rússia era fechamento da Sérvia, porque a Rússia defendia as minorias eslavas na região das Balcãs. A região balcânica, muito conflituosa, um território dentro da Europa, ali no mar Mediterrâneo, um território muito conflituoso, onde essas minorias eslavas queriam se aproximar da Sérvia, formando o que a gente conhece como Grande Sérvia. A Rússia estimulava isso e a Rússia entrou em rivalidade iminente com o Império Austro-Húngaro. O que vai acontecer é que o Francisco Ferdinando, o Franz Ferdinand, junto com sua esposa, eles estavam fazendo uma visita a Sarajevo quando são atingidos e acabam morrendo. Ele, mais do que um herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele já era o imperador austro-húngaro, porque o seu pai tinha uma idade muito avançada. Quem governava de verdade era o Francisco Ferdinand, era o Franz Ferdinand. Não era o seu pai, mas enfim. Sem dúvida nenhuma, esse é o estopim para a guerra, porque a partir do momento em que o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Rússia declara guerra ao Estado, ao Império Austro-Húngaro, e aí um vai declarando guerra ao outro e começa tudo. Beleza? Com o final do conflito, a Alemanha impôs à França a devolução dos territórios de Alsácia e Lorena. Na verdade, é o contrário. A França pega Alsácia e Lorena, um território que os dois disputavam desde muito tempo. Lembrando que na unificação alemã ocorre a Guerra Franco-Prussiana, e nessa Guerra Franco-Prussiana, a Prússia, que mais tarde vai dar origem geral ao que é a Alemanha, grande força, vai avançar e o quê? Capturar Alsácia e Lorena. Com o fim da guerra, da Primeira Guerra Mundial, acontece o famoso e famigerado Tratado de Versalhes, onde a Alemanha é destruída, ela é culpabilizada totalmente pela guerra. A gente vai ver mais para frente, tem outra questão sobre isso. Beleza? Então, gabarito aí só pode ser letra C, Charlie. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha. Questões que não são difíceis, mas que tem muito texto. Então, cuidado na sua prova. Às vezes tem muito texto, o aluno deixa para o final. Eu sei que tem muita coisa para fazer também para a prova de história. A prova da SpaceX é uma prova cansativa, tá? Mas começa a medir bem o seu tempo, porque é uma prova fácil. Você conhece basicamente a Primeira Guerra Mundial, você mata. Mata pela leitura do texto. Vamos lá. Em 1873, Bismarck, né, o Otto von Bismarck, que faz a liderança dessa unificação alemã, instaurou a Liga dos Três Imperadores, a qual faziam parte. A grande questão é que esse primeiro texto está falando ali sobre a parte alemã. Então, vamos lá. Faziam parte a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Rússia. Entretanto, a divergência entre Rússia e Áustria com relação à região dos Balcãs, aquela região que eu falei, conflituosa, ocasionadas pelo fato de a Rússia apoiar as minorias eslavas. Aí, interessante, a gente acabou de falar sobre isso. Da região, desejosas de independência, acabou com essa aliança em 1878. Em 1882, o Segundo Reich uniu-se ao Império Austro-Húngaro e a Itália. Começa a surgir a Tríplice Aliança aqui nesse cenário. Então, o primeiro texto é a Tríplice Aliança. Vamos ver o segundo. Somente na última década do século XIX, a França começou a sair do seu isolamento internacional, conseguindo estabelecer um pacto militar com a Rússia em 1894. No início do século XX, também a Inglaterra se aproximou da França, formando uma aliança que fundiu os interesses comuns dos dois países no plano internacional, a Entente Cordiale. Em 1907, a Rússia se aliou à França e à Inglaterra. Então, em cima, Tríplice Aliança, embaixo, Tríplice Entente. Os dois textos descrevem a formação de blocos antecedendo a Primeira Guerra Mundial. Os textos 1 e 2 narram, respectivamente, a formação da... Vamos lá. Respectivamente, nessa ordem. Então, 1, Tríplice Aliança, 2, Tríplice Entente. O gabarito aí só pode ser letra B, bravo. Beleza? Show? Questão também que não é difícil, mas há o problema da leitura e pode ser que confunda algumas pessoas, tá bom? Vamos para mais uma questão. Essa questão eu considero uma das mais difíceis que já apareceram na prova da SpaceX. Na verdade, toda vez que aparece esse contexto, os alunos têm muita dificuldade, isso é natural. É um contexto muito conturbado, muito conflituoso, tá? E aí a gente vai tentar explicar aqui um pouquinho melhor. No fim da década de 1980, profundas alterações começaram a ocorrer na União Soviética e nos seus blocos aliados. Sobre esse fato, é correto afirmar que Gente,
1970 é uma década para a União Soviética conhecida como Era da Estagnação. A economia da União Soviética começa a dar sinais de um pequeno atraso. A gente entra na década de 80 e essas mudanças começam a se aprofundar, basicamente a partir da percepção da galera, das pessoas que viviam ali nessa URSS, que não era um país, tá? O URSS, muita gente confunde, a URSS era muito mais uma espécie de federação, as repúblicas eram independentes até certo ponto, mas todas elas diziam respeito a Moscou, né? Então, Moscou, o Partido Comunista ali em Moscou, concentrava as ações da União Soviética, embora ideologicamente aquela região fosse uma região, digamos, com certa autonomia para as repúblicas. A questão é que esse autoritarismo por parte de Moscou não vai pegar bem durante todo o tempo em que a União Soviética existir. Basicamente, a partir do Stalin, a morte do Stalin, né, em 53, isso vai se aprofundar. Então, a gente vai ter, em 56, por exemplo, o caso da Hungria, né, uma tentativa, uma revolta, uma construção de um socialismo diferente ali naquele aspecto. Em 68, temos a Primavera de Praga, né, Alexander Kubitschek, importante, movimento para um socialismo mais humanizado, um socialismo menos autoritário, um socialismo menos ditatorial, como era colocado em prática ali a partir de Moscou, porque Moscou montava uma burocracia muito própria, né? Ele concentrava muito as forças ali naquele aspecto. E aí, na década de 80, a economia soviética, passando por problemas econômicos da União Soviética, que vêm dos gastos excessivos que a União Soviética teve. A União Soviética, olha o tamanho do território da União Soviética, muita gente para ser contemplada. A gente tem que entender que a União Soviética é uma potência mundial, disputa, rivaliza de igual para igual com os norte-americanos, mas ela está meio que numa bolha. Porque se você for olhar para as outras potências, elas não são socialistas. A França não é socialista, a Inglaterra não é socialista, o Japão não é socialista, né? As outras potências, a China não era potência ainda, as outras potências elas não são socialistas. Então a União Soviética está meio que sozinha naquele cenário, tentando representar o que se chamou de socialismo real. A própria Alemanha dividida naquele cenário era algo muito marcante, né? A Alemanha ocidental, de influência capitalista, e a Alemanha oriental, de influência socialista. Tá? E dentro da Alemanha Oriental existia Berlim. Berlim estava dividido ao meio, mesmo sendo parte da Alemanha Oriental, né? Por ser a capital, foi dividida ao meio também, ali entre as zonas capitalistas e a zona soviética, a zona socialista. Tá? E aí, a partir da entrada do Gorbachev no poder, vão começar a ser feitas aquelas transições, né? Tem a glasnost, a perestroika, o sistema de transparência e reestruturação econômica, são modelos importantes a serem colocados em prática ali. Essas reformas não vão agradar, tá? De forma direta, muitos grupos dentro da União Soviética. A galera mais conservadora, mais ligada ao Partido Comunista, vai achar aquilo ali um absurdo, e a galera mais bem liberal, bem aberta às liberdades individuais, também vai achar aquilo ali pouco suficiente, né? A gente vai perceber isso naquele momento. Mas no final da década de 1980, basicamente em 1989, começam as famosas revoluções de 1989. Essas revoluções de 1989 são maravilhosas ao ponto de interpretação histórica por tanta coisa que acontece ali em tão pouco tempo. Da mesma forma que a União Soviética surge como uma potência muito rápida, ela cai como uma potência muito rápida. Né? A sua desfragmentação, iniciada a partir do simbolismo da queda do Muro de Berlim, também em 89, por isso que o ano de 89 é um ano-chave, porque talvez seja um ano com o maior número de mudanças da história, da nossa história contemporânea, seja o ano de 1989, porque muita coisa muda em 89, né? Importante, inclusive, o Botafogo é campeão depois de 21 anos, né? Outra coisa importante, 89, né? Sem dúvida. Mas, enfim, no Brasil, brincadeiras à parte, no Brasil tem eleição, a primeira eleição pós-ditadura direta, né? Collor versus Lula no segundo turno, e também o mundo todo pegando fogo. Temos a queda do Muro de Berlim, temos várias revoluções acontecendo, né? Tem na Alemanha Oriental, tem na Polônia, tem na Tchecoslováquia, tem na Romênia, tá? Vamos ter na Iugoslávia, né? A partir também desse momento, e a gente vai começar a perceber tudo isso. Deixa eu beber minha água aqui. Continuando.
Então, a questão que é o quê? A questão que é o certo sobre esse período de mudanças profundas na União Soviética, a crise do socialismo, o fim da União Soviética. É correto afirmar que na Tchecoslováquia, as mudanças foram impulsionadas pela criação do Sindicato Livre Solidariedade. Gente, não foi na Tchecoslováquia, foi através foi na Polônia, né? Que isso aconteceu, né? O Lech Walesa, né? O importante Lech Walesa, lá na Polônia, com o Sindicato Solidariedade, é que vai, de fato, estabelecer mudanças dentro do país, beleza? Né? Um sindicato muito forte, que está surgindo desde desde o ano de 1980, uma liderança importante ali na Polônia, que vai se contrapor a todo o autoritarismo que vem das instâncias centrais soviéticas. Beleza? Então, não é isso porque não foi na Tchecoslováquia. Tá? Na Tchecoslováquia aconteceu a chamada Revolução de Veludo, tá? Que vai levar ao poder o antigo líder lá da Primavera de Praga, o Alexander Dubček também. Além dele, você tem também o Havel chegando ao poder. B. Romênia, o ditador Nicolau Ceausescu e sua esposa, a esposa dele era Helena, né, famoso casal, né, dentro dessa estrutura, foram executados após o julgamento sumário. O gabarito já é esse. Tá? Sem dúvida nenhuma, essa está certinha. B. Romênia, o ditador Nicolau Ceausescu. Né? Desde a década de 70, o Nicolau Ceausescu tem uma força muito grande na Romênia, ele é um ditador fortemente autoritário, perseguiu abertamente seus opositores, e a morte dele, gente, vai ser televisionada. Tá? O ataque contra o Nicolau Ceausescu, de grande parte da população, de membros militares também, contra o Ceausescu, vai ser televisionado. Isso é muito impactante, muito forte até hoje na história. Beleza? Vamos continuar para ver os erros das outras. C. Alemanha Ocidental. Pressões populares levaram à substituição de Erich Honecker. Gente, foi na Alemanha Oriental que isso aconteceu. O Erich Honecker era o líder da Alemanha Oriental, que é a parte soviética da Alemanha Ocidental, é a parte capitalista, não está passando por essa dissolução ali naquele contexto, beleza? Polônia, ocorreu em janeiro de 1993 um desmembramento, né, desmembramento. Sumiu das 3 repúblicas bálticas. Estônia, Lituânia e Letônia são as 3 repúblicas bálticas. Não tem nada a ver com a Polônia, é algo que existe antes, sai inclusive da própria Rússia. Né? Desde o início do século XX já existem essas 3 repúblicas, as repúblicas bálticas. Tá? A Polônia está ligada ao Sindicato Solidariedade. Tá bom? Se você gravar essas palavras-chave, nunca vai te pegar uma questão. Tá? Iugoslávia. A Iugoslávia passando pela Revolução de Veludo. Aí que tá, a Revolução de Veludo é na Tchecoslováquia. Tá? A Iugoslávia passa por uma revolução, né? O Slobodan Milosevic é o cara que assume ali o poder, embora a fragmentação não fosse pacífica, como a alternativa está mostrando para a gente, né? Não foi algo pacífico, né? O Slobodan, mais tarde, se não me engano, por volta de 2000, ele vai ser preso, inclusive acusado de crimes, né, contra a humanidade, tá? Ou seja, assim, é uma situação muito complexa. Então, não tem nenhuma relação com isso. A famosa Iugoslávia, né, que vai dar origem depois à Bósnia, a Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Eslovênia, Croácia, Macedônia, enfim, aquele território todo, né, acaba a própria Sérvia e Montenegro, que eram separadas, depois acabaram se unificando, enfim, tudo isso vai surgir ali da Iugoslávia, tá? Naquele cenário de revolução, né, contra o autoritarismo colocado em prática nesses momentos ali de grande crise. A década de 80 também marca, sem dúvida nenhuma, uma das maiores tragédias que o mundo já viu, que foi a tragédia de Chernobyl em 1986, que isso também acabou se tornando um símbolo de dissolução da União Soviética. A dissolução oficial da União Soviética é em 1991, tá? Mas a gente tem vários acontecimentos ali a partir disso.
Beleza? Então, voltando só para marcar, gabarito B, bola, Romênia, do Nicolau Ceausescu. Beleza? Em março de 1938, a Alemanha, com o apoio dos habitantes locais e endossada por um plebiscito, anexou uma região. É um país. A Alemanha, na verdade, fazia isso desde 1936. Ele já tinha avançado sobre o Sarre, já tinha avançado sobre a Renânia, já tinha ameaçado avançar sobre esse país que ele vai anexar agora, no chamado Anschluss, né, que é a União. Né? Essa Anschluss é quando o Hitler ele invade e domina com a anuência de grande parte da população local, embora isso seja contestado. O Hitler avançava e vamos lá, ele fez isso no Sarre. Ele avança e faz o plebiscito, mas poxa, o plebiscito dele é feito com homens armados na rua. Olha, é um plebiscito meio diferente. Eu não sei você, mas eu acho que eu teria um pouquinho de medo na hora de votar, né? Pô, tu quer ou não quer que a gente anexe o teu país? Pô, quero sim, pô. Por favor, né, gente? Quem tem o poder da arma tem um poder diferente, tá? Nesse cenário. Então, quando a gente está falando em Anschluss, a gente está falando basicamente da anexação da Áustria, beleza? Logo em sequência, também, em 1938, acontece a Conferência de Munique, que é quando o Hitler, com a malandragem que ele é pertinente, né? A gente pode apontar todas as atrocidades que Hitler cometeu, sem deixar de lembrar, sem dúvida nenhuma, de que ele era um estrategista único. E por isso que ele conseguiu conquistar tantos apoiadores, por isso que tanta gente acabou seguindo Hitler. Claro, tem todo o contexto, ele é um filho do caos, ele se alimentou do caos para exercer aquele seu controle, mas sem dúvida nenhuma, ele sabia como lidar com os jogos digamos, com os planos, uma espécie de tabuleiro de xadrez, e ele se posicionava muito bem com as peças que ele tinha nas mãos, e ele faz essa anexação da Áustria, o gabarito já é A. Em 1938 vem a Conferência de Munique, onde ele consegue convencer o Ocidente, né, que já estava colocando em prática a política de apaziguamento. O que é essa política de apaziguamento? Quando eu falo Ocidente, é até um erro. Na verdade, eu estou falando de França e Inglaterra e até mesmo os Estados Unidos nesse cenário, mas principalmente França e Inglaterra, que botam em prática a política de apaziguamento, que é uma política que vai permitir que o Hitler, para evitar conflitos, que vai permitir que o Hitler, olha, vá avançando aos poucos, tomando determinados territórios. E aí, quando a galera vê, opa, já foi, né? E qual é a intenção de se fazer com que o Hitler avance? Olha, o Hitler tem como grande oposição o comunismo. O Hitler era um anticomunista ferrenho. Então, se eu tenho uma preponderância, principalmente a partir de 1929, da União Soviética no cenário global, eu preciso, de alguma forma, barrar o avanço soviético. E naquele contexto, o avanço do fascismo era visto como um avanço de combate aos ideais comunistas ali na União Soviética. Então, se isso é visto como um ideal de combate aos ideais soviéticos, eu vou fortalecer o fascismo, eu vou deixar o fascismo, vai, tranquilo, mas só um pedacinho, só um pedacinho. Só que o Hitler, cara, ele tinha um plano, ele tinha uma estratégia, e aí ele simplesmente brinca com a cara do Chamberlain, né, o primeiro-ministro inglês, ele ri da cara das potências Inglaterra e França, e na Conferência de Munique é determinado que ele iria avançar sobre os Sudetos. Os Sudetos seriam uma parte ali do que é a Tchecoslováquia. Vamos só avançar sobre os Sudetos e acabou. Não vou avançar mais, hein? Acabou. Só sobre a região de Sudetos. Valeu? Tá, eu juro, né? Eu juro que você cruza o dedinho, E não foi isso que ele fez. Na verdade, ele avança, depois ele avança sobre o restante, a Eslováquia, domina a Tchecoslováquia inteira, e dali ele já parte com o seu plano de ação, né? Exercendo o seu domínio sobre outros países, beleza? É extremamente triste o que vai ser essa Segunda Guerra Mundial. E ele, malandro, tinha chamado o Stalin para negociar, ele anticomunista, né? Ferrenho anticomunista, o Hitler. O Stalin, obviamente, antifascista, né? Alemanha hitlerista. Eles, mesmo assim, vão acabar assinando um acordo, não propriamente os dois, né? O Ribbentrop e Molotov, assim que é conhecido o acordo, ou o Pacto de Não Agressão, né? Germano-soviético, né? Eles acabam assinando esse acordo para que não se ataquem. E a ideia do Stalin era justamente essa,
que eles se matem lá, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Quer se matar? Se mate. Eu não gosto de você não, Hitler. Mas também não gosto daquele pessoal lá, não. Se mata, quer se matar, vai lá. Pô, posso que o Hitler é malandro, ele não queria deixar de brigar com a União Soviética. Ele ia brigar com a União Soviética. Só que ele tinha estudado um pouquinho de história, né? Talvez tenha faltado estudar um pouco mais, mas ele estudou um pouquinho de história e ele sabia que o grande problema de qualquer exército, principalmente na Alemanha, é porque a Alemanha era muito, digamos, aberta. Ela vivia uma defasagem em termos territoriais no que diz respeito à exposição. Né? A Alemanha tinha fronteira ao Mar do Norte, onde ela poderia ser atacada, a leste e a oeste também, ou seja, a Alemanha tinha grandes problemas. Então, se eu vou lutar em vários flancos, eu tenho que tentar diminuir o impacto de um flanco. Então, o que ele faz? Ele faz um acordo com a União Soviética para impedir que a União Soviética o ataque através da Polônia. Então, ele faz o seguinte, ó, eu vou fechar aqui com a União Soviética dizendo que não ataco ela, faço uma guerra relâmpago, destruo França, Inglaterra, domino essa parte da Europa e depois eu me viro para a União Soviética e quebro eles no meio. Aí é tranquilo, ó. Mel na chupeta, tranquilão. Ah, tá safo. Só que nem tudo deu como Hitler esperava, né? Ele avança sobre a França, tem até uma força interessante, ele foge da linha Maginot, ele vai por cima, né? Ele vai ali pelos Países Baixos, ele avança sobre a França, domina Paris, né? A grande tomada, a importante tomada de Paris, só que ele não consegue se desenvolver com destaque para chegar na Inglaterra. Os seus aviões acabam sendo interceptados constantemente, até porque você precisa ver o Jogo da Imitação, um grande filme onde fala sobre o Alan Turing, que acaba decodificando a máquina de mensagens alemã. Tá? Enfim, é só uma partezinha da Segunda Guerra Mundial que é bem interessante a gente perceber. E aí ele, vendo que não teve como dominar a Inglaterra, ele vai buscar recursos avançando sobre a União Soviética. E quando ele avança sobre a União Soviética, ele fica ainda mais exposto. E nessa exposição muito grande, ele recebe contra-ataques. E aí, meu amigo, os Estados Unidos entram em guerra logo depois, oficialmente, e a chapa fica quente, né? É igual aquele jogador que entra no segundo tempo e pá, entra mudando o jogo com muita velocidade e disposição. Vamos lá, galera. Gabarito aí, letra A. Show? Vamos continuar. Ainda a Guerra Fria, aqui tem bastante questão sobre a Guerra Fria. Espesso e perigoso, o Muro de Berlim separou bairros, cortou cemitérios ao meio e fechou entradas de igrejas. Existiu por 28 anos, ele foi criado em 61 e acabou em 89, durante os quais se estima que 125 pessoas morreram ao tentar transpor. O Muro de Berlim não é só um muro, né, gente? Tinha arame farpado, tinha proteção, enfim, tinha gente ali vigiando e tal. Sobre o Muro de Berlim, é correto afirmar que, gente, vamos entender? Primeiro, ele é de 1961. A alternativa A já estaria excluída de imediato. O que é esse Muro de Berlim? O que acontece é o seguinte, pós-Segunda Guerra Mundial, está estabelecido que nas conferências que acontecem, tem a conferência de Alta, a conferência de Potsdam, acabam sendo decididas divisões dentro da Alemanha. A Alemanha está dividida em 4 zonas, que seriam basicamente 3 zonas capitalistas, França, Inglaterra e Estados Unidos, e uma zona socialista, que é a União Soviética. Essas 4 zonas vão dividir a Alemanha basicamente ao meio. De um lado vai surgir a Alemanha Ocidental, que é a Alemanha capitalista, e do outro a Alemanha Oriental, que é a Alemanha socialista. A Alemanha Oriental era a menor parte, tá? Já que ela era só uma zona, mas tinha a sorte de ter a capital com ela. Né? A capital, Berlim, da Alemanha, era uma capital dentro de um raio de ação dos soviéticos. Então, se estava dentro de um raio de ação dos soviéticos, gente, por favor, é claro que a União Soviética ia querer exercer o controle sobre Berlim. Só que o que acontece é o seguinte, o lado capitalista não quer. O lado capitalista propõe a divisão também de Berlim. Vai chegar e vai falar, ó, Berlim tem que ser dividida também. Vamos dividir Berlim no meio, né? 3 zonas capitalistas e uma zona soviética. Fica um certo imbróglio, até que ocorre, inclusive, um cerco, um bloqueio, um cerco de Berlim, né? O bloqueio de Berlim, que é entre 48 e 49, quando a União Soviética ela proíbe que como Berlim estava bem no meio, né, quase praticamente no meio da Alemanha Oriental, da Alemanha Soviética, para se chegar no lado capitalista de Berlim, você tinha que cruzar grande parte o quê? Do território soviético da Alemanha Oriental.
Então, a Alemanha Oriental ela acaba bloqueando, né, a União Soviética na Alemanha Oriental acaba bloqueando, por exemplo, a passagem de trens, passagens terrestres, e só deixa disponível 3 rotas aéreas para que o lado capitalista abasteça Berlim. Então, esse é o momento de decreto de Berlim, é um momento em que muitos voos, né, muitos aviões cargueiros acabam levando, né, indo e voltando constantemente, levando medicamentos, roupas básicas. Lembrando que Berlim é uma cidade destruída, então ela precisa se reerguer depois da guerra e tudo aquilo ali tem um impacto muito forte naquele contexto. Por quê? Porque por Berlim estar dentro de um raio de ação soviético, a União Soviética queria fazer um acordo com o lado capitalista, dizendo que lá dentro a moeda deveria ser soviética. Só que o lado capitalista quer usar o seu lado, a sua moeda, inclusive com a ajuda do Plano Marshall, que é o plano criado lá na doutrina Truman de reestruturação econômica dos países capitalistas, que é o que os Estados Unidos lançam. Então, cria-se esse imbróglio e aí a União Soviética acaba fechando, bloqueando ali Berlim. Mas enfim. O que é a guerra? O que é o Muro de Berlim? É um símbolo. O Muro de Berlim, ele ficou muito famoso quando ele cai, é uma festa intensa, passa no mundo todo, mas ele é muito mais um símbolo. E história vive de símbolo. O simbolismo na história é muito importante. Então, o Muro de Berlim é um símbolo que dividia uma cidade no meio, né? Uma cidade não era toda a Alemanha, era só a cidade de Berlim, dividida nos 2 sistemas econômicos. Beleza? Então vamos lá. A letra A não é. Letra B, apesar de todo o aparato de segurança que ele continha, não impediu a fuga em massa de seus cidadãos, não, pelo contrário, impediu, a segurança era muito rebuscada, muito forte. C, tornou-se o maior símbolo da Guerra Fria, pois dividiu uma cidade nos 2 sistemas econômicos e ideológicos existentes. Beleza, gente. Gabarito já é C, vamos continuar. D, por ocasião do bloqueio ocorrido da cidade de Berlim, realmente ocorreu, seus acessos foram fechados? Não, porque o Muro de Berlim nem existia ainda em 48 e 49. Sua construção foi motivada pela fuga de alemães ocidentais para o leste europeu, através de Berlim Oriental. Na verdade, era o contrário, né? Estava acontecendo uma fuga para o outro lado. Não chegava nem a ser uma fuga em massa, mas era uma fuga que incomodava o lado soviético, beleza? Show? Vamos continuar aí, ó. Na política externa, a aproximação com as potências ocidentais praticamente determinou o fim da Guerra Fria, trazendo desdobramentos como a queda do Muro de Berlim e a derrubada, pacífica ou violenta, dos ditadores da Europa Oriental. A gente acabou de falar sobre isso, né? Na década de 1980, muito tumultuado. A Alemanha Oriental foi finalmente reunida à sua parte ocidental, formando um só país. Com base no fragmento, é correto concluir que o autor se refere a... O que o autor está falando, gente? Está falando sobre o contexto em que o socialismo está entrando em crise. Beleza? Ali o socialismo real soviético. Então, A unificação do Estado alemão tem nada a ver em 1871, não é nesse período. B, política externa adotada pela Rússia logo após a Revolução Bolchevique, não, gente, está falando do Muro de Berlim, ditadores da Europa Oriental, chegada do fim da Guerra Fria, então só pode ser década de 80, no máximo 91, vamos ver. C, algumas consequências das medidas liberalizantes adotadas na União Soviética na década de 1980. Já é esse o gabarito. Gente, já é esse o gabarito, a partir da década de 80, como a gente viu, a União Soviética vai fazer várias reformas liberalizantes. D, formação do Comecon, reunindo as principais economias da Europa Oriental aos Estados Unidos. Comecon, na verdade, se existia do outro lado o Plano Marshall, existia desse lado o Comecon. Se existia daquele lado a OTAN, existia desse lado da União Soviética o Pacto de Varsóvia. Se existia do lado capitalista dos Estados Unidos a CIA, existia desse lado a KGB. Ou seja, era um espelho muito bem feito, né, de um lado e de outro. Com algumas consequências do Plano Marshall adotado na década de 40 para recuperar a economia europeia também não. Não é sobre isso que fala. Tá bom? Beleza? Então, gabarito aí. Letra C, Charlie, beleza? Vamos fechar agora. Questão aí da Primeira Guerra Mundial, tendo início em 1914 se estendendo até 1918. Vamos voltar para a Primeira Guerra. Envolveu países de todos os continentes. Sobre esse conflito, é correto afirmar que os anos que antecederam foram marcados por intensa solidariedade e cordialidade, com certeza, né? Estava só tendo a paz armada. E solidariedade e cordialidade o quê, gente? A galera já estava pensando numa guerra, era questão de tempo. B, em seus momentos finais, a Alemanha recusou assinar o Tratado de Versalhes. Na verdade, a Alemanha nem teve como recusar, ela foi imposto à Alemanha o Tratado de Versalhes, levando os aliados a proporem a paz chamada os 14 pontos de Wilson. Gente, o Woodrow Wilson era presidente norte-americano na época,
ele propõe a criação da Liga das Nações, ele propõe a criação dos 14 pontos de Wilson, ele cria os 14 pontos de Wilson, e a sua máxima era uma paz sem vencedores. Né? O que é uma paz sem vencedores? Sem ressentimentos, vamos acabar com os ideais revanchistas, com os ideais de vingança. A França e a Inglaterra, mas principalmente a França, imbuída no ideal revanchista de vingança, vai acabar impondo o Tratado de Versalhes. É o contrário do que a B fala o que acontece. Na verdade, o que acontece é o Tratado de Versalhes sendo imposto acima dos 14 pontos do Wilson. Os 14 pontos do Wilson seriam fantásticos. A gente não teria a propagação desse revanchismo que depois vai explodir na Segunda Guerra. Lá, quando o Hitler acaba mobilizando a população alemã contra a França e a Inglaterra. Então, gente, o que está acontecendo aqui é, na verdade, o contrário, beleza? É, na verdade, os 14 pontos não sendo aceitos e o Tratado de Versalhes sendo jogado. C. Os Estados Unidos não tiveram envolvimento mantendo sua política isolacionista. Pelo contrário, eles participaram a partir de 17. Em 17, com a ascensão de governo socialista na Rússia, o país entra na guerra. Pelo contrário, a Rússia sai da guerra em 17. Com a segunda fase da guerra, 15 e 17, foi marcada pela guerra de trincheiras, em que cada um procurava garantir suas posições. Perfeito. Primeira fase, guerra de movimento, mais ou menos 1 ano. E a fase final é a fase que a gente conhece como a guerra de trincheiras, a grande fase da guerra de trincheiras. As trincheiras, aquelas grandes valas, tinha terra de ninguém no meio, entre uma vala e outra. Ali eles saíam, se degladiavam, entravam na pancada e voltavam para suas trincheiras, túneis subterrâneos ligando uma região ou outra. Muito rato, muita barata, muito piolho, enfim, muitos animais ali e umas condições insalubres de sobrevivência. Sem dúvida nenhuma, uma das guerras mais tristes que o mundo já viu e uma das guerras que, infelizmente, acabou não sendo resolvida ao ponto de não precisar existir uma outra. Ela continuou ainda com seu espírito atormentando a Europa, até que em 1939 explode uma outra guerra. Beleza, gente? Show de bola? Fechamos aqui a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer imenso produzir esse material aqui para vocês. Desculpem aí qualquer erro técnico, tá? Como eu falei, eu faço aqui tudo sozinho, mas é com o maior carinho e atenção para vocês. Eu vou fechar todo o nosso conteúdo, vai ficar tudo prontinho, mas só para o ano que vem. Infelizmente, esse ano só temos História do Brasil fechado. Que esse material de hoje aqui possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Nos seus estudos. Um abraço especial para a Julinha, grande Julinha, botafoguense, está se preparando aí para a PrEP, tá? Um abraço para o Márcio, para o Leandro, para o Marcos também, que são alguns dos nossos companheiros aqui que estão sempre ajudando, pensando na prova da SpaceX. E um abraço especial para a galera lá do Colégio Curso 01 em Nova Iguaçu, que também está se preparando para essa provinha da SpaceX. Valeu, gente? Tchau, tamo junto e valeu!